Hoje eu queria compartilhar com vocês um dos salmos mais amados da Bíblia Sagrada. E eu queria que a gente olhasse para algo do caráter de Deus que fica expresso nesse salmo e que pode nos ajudar muito no momento que nós estamos vivendo no mundo, na história e na nossa vida pessoal. Nós vamos ler esse salmo inteiro durante a mensagem de hoje, mas eu queria que você só olhasse a parte final, porque depois a gente vai olhar todo ele. Os últimos versos, eu queria que você lesse comigo agora, especialmente esses versos finais, a partir do verso 23. A gente vai, hoje a gente não tem a projeção da NVI, né? Que vamos usar outra versão, né? Eu acho que ele vai conseguir. A partir do verso 23, e eu queria que a gente lesse a uma só voz esses dois versos, o 23 e o 24. Todos acharam aí? Então vamos lá. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Isso, agora vamos esperar uns pelos outros na próxima leitura, né? Igual a ceia do Senhor, que Paulo fala, vamos juntos, não como o pão antes. Então vamos mais uma vez, lendo compassadamente, agora tem um apoio do telão também, vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Verso 24, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Espírito de Deus já nos proporcionou. Mas nós rendemos agora a ti e confessamos tudo aquilo que te ofende, Senhor. Como diz esse salmo, tudo aquilo que não faz o Senhor sorrir para nós. Perdoa-nos pelas nossas ações que ofendem a tua santidade. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos atos, as nossas palavras e também os nossos pensamentos, porque jamais podemos fugir da tua presença. Pai, nós oramos também, nos arrependemos das nossas omissões. Quando há pessoas que precisam de justiça do reino de Deus, e nem sempre nós estamos prontos a isso. Pai, nós confessamos o nosso pecado também coletivamente, como igreja do Senhor, que nem sempre no nosso Brasil nós temos sido sal e luz. Nós nos arrependemos e pedimos perdão, Senhor, porque nem sempre nós estamos influenciando as autoridades, sejam elas em quais níveis estiverem, a uma vida de retidão, justiça e alegria do Espírito. Nós nos arrependemos para que o Senhor venha e com teu Espírito nos coloque de pé de novo, prontos a ouvir a tua voz, o teu comando e viver uma vida para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Salmo 139, como disse, um dos salmos mais amados dos cristãos. Inclusive nós temos algumas músicas no Brasil que traduzem a poesia desse salmo e faz a gente se lembrar dessas promessas de Deus que estão aqui incluídas, sobretudo algo do caráter de Deus. O Salmo 139, ele foi escrito por Davi, e eu sei que você conhece alguns dos seus textos de forma até de cor, principalmente por causa das músicas que nós cantamos, que remetem à letra desse salmo. Mas eu creio que é preciso a gente ter um olhar
um pouquinho mais aprofundado do que é que Davi, o rei Davi, o salmista Davi, do que é que ele está falando quando, inspirado por Deus, ele escreve essas palavras tão belas e tão penetrantes do Salmo 139. E quando nós nos detemos nesse texto bíblico, nós vamos ver que o Salmo 139, ele trata de um momento em que Davi olha para o futuro. Ele olha para o futuro e ele tem temores, ele tem preocupações com o que vai acontecer com a sua família, com a sua saúde, com a nação de Israel, com o seu reinado. Enfim, Davi está preocupado com o seu legado e o que vai acontecer quando os anos virem chegando, quando a maturidade chegar, a velhice chegar, e ele não vai ter mais controle sobre as coisas. Então ele faz uma reflexão das mais belas da Bíblia Sagrada, e que claramente a gente pode transpor para os nossos dias, e ver que essas preocupações de Davi não mudaram muito ao longo do tempo. Nós continuamos tendo essas preocupações. E a proposta da pregação de hoje é levar eu e você a termos a seguinte compreensão: não se preocupe com o futuro, porque Deus já está lá no futuro. O propósito é nós lembrarmos das promessas de Deus, e a gente olhar hoje e controlar a nossa ansiedade e descansar nas promessas de Deus, porque Deus já está lá e já está preparando para nós um lugar que Jesus diz em João 14, para a gente não se perturbar o coração, a alma, a gente não morrer de ansiedade. Ao contrário, aprender a descansar em Deus em meio às guerras que vão acontecendo ao nosso redor. Amém, gente? Então eu queria que você, se pudesse, levanta a sua mão direita e diga assim comigo: eu preciso crer nas promessas de Deus, ditas na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada me diz: não se preocupe com o futuro. Sabe por quê? Porque Deus já está lá. Amém, gente? Olha a beleza desse texto. Por exemplo, transponha ele para os nossos dias. Olhe para a sua família. Olhe para os seus filhos, que talvez sejam crianças ou estejam entrando na adolescência. Tente, ou você já tem filhos que se casaram, o seu esposo, a sua esposa, os anos estão passando, e uma das coisas que certamente está à sua mente é: como estará a minha vida daqui a 15 anos? Você que é pai, certamente vai incluir os seus filhos nessa preocupação. Como estarão os meus filhos daqui a 15 anos? Eles vão ter um país mais decente, mais justos, eles vão ter escola e educação, eles vão ter ainda bons exemplos de vida. Será que eu, como pai, vou conseguir ajudá-los como ajudo hoje? Isso é uma preocupação que certamente está na mente de todos nós. Agora, olhe para outra área da vida. Como estará a sua vida profissional daqui a 15 anos? O emprego está fácil, gente? Tem muito emprego disponível? Não tem. Como estará daqui a 1 ano? 5 anos? Algumas profissões não vão existir mais. Aliás, algumas profissões já não existem, né? Você tem visto muitos sapateiros por aí? Por que não tem mais sapateiro? Porque a China está fabricando um monte de sapato que chega com preço que não dá para o sapateiro fazer mais o produto dele. E muitas profissões vão mudar. Coisas que nós dominamos hoje, metalurgia, que muita gente trabalhava com alguns equipamentos, hoje nem tem mais essas máquinas. O professor que lidava com lousa e giz, agora está lidando com coisas digitais, com um monte de coisa, não é, Cris?
Mudou e vai mudar mais. A pergunta é, então como é que eu vou estar daqui a 15 anos? Olhe para outras áreas da vida. Sua saúde. Se você está com 50 anos de idade e já sente um dói de cá, um dói de lá, você toma um negocinho aqui, arruma uma coisa, desarruma outra lá. Não é assim que funciona, gente? Como é que a gente vai estar daqui a 15 anos? Você está lidando com talvez sofre com uma enfermidade que seja genética, ou que tem uma tendência familiar, e você começa a olhar para você mesmo e fala assim, como é que eu vou estar daqui a 15 anos? Ou num sentido ainda mais estendido, qual o legado que eu vou deixar nesse mundo nos próximos anos? Essa preocupação é sua, é minha e é de Davi. E Davi, inspirado por Deus, ele escreve um texto, uma poesia, que vai buscar dar respostas em Deus a essas perguntas. Davi começa a olhar a vida e ela está cheia de preocupações, o seu reinado, a sua saúde, a sua família, os seus filhos, a possibilidade de guerras. E eu estou olhando para os últimos dias no Brasil e no mundo. Eu não sei se vocês acompanharam as últimas notícias, mas nos Estados Unidos, em menos de 24 horas, houve 2 tiroteios em locais públicos. Teve no Texas e hoje teve no estado de Ohio. Mais de 50 pessoas mortas. E a gente começa a pensar, às vezes, em nações como os Estados Unidos, fala assim, eu queria que o Brasil fosse assim, ou eu queria morar lá porque é mais seguro. Mas daqui a pouco você vê os locais seguros sendo atingidos pela violência. Isso gera ansiedade no coração. Quando não é a violência, não sei se vocês viram também, mas o ritmo da tecnologia dos chineses está num ritmo tão avançado que essa semana eles apresentaram ao mundo uma invenção. Vocês viram? Alguém prestou atenção nisso? Mas pela primeira vez na história, eles manipularam genes humanos e construíram um protótipo de homem e macaco ao mesmo tempo. Num ser. E depois ficaram com medo e parece que mataram essa vida, porque não sabiam muito o que ia vir depois. Que mundo que nós teremos daqui a 15 anos? A gente está vendo, por exemplo, o amor de muitos esfriar, como diz Paulo, o relacionamento entre pais e filhos. Se hoje está gerando muita preocupação, como será ser pai daqui a 15 anos? Se você que está lutando para educar o seu filho, dar a ele valores, cuidar dele, para ele se tornar um ser humano decente, amar a Deus, temer a Deus. Todas as coisas no mundo, por exemplo, as projeções de clima. A Amazônia está uma luta, vocês estão vendo na mídia, uma guerra de informações, mas as informações mais recentes agora estão dando conta que se a Amazônia começar a ser devastada no ritmo que ela está, o ritmo do planeta vai ser alterado de forma tão rápida que podem alguns micróbios que estão, por exemplo, nos grandes glaciares, que eles só não estão livres porque estão congelados, se variar a temperatura do planeta em 2 graus, esses micróbios podem atingir, porque degelados, pode começar a se reavivar e provocar doenças que a gente nunca viu. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E Davi vivia num mundo que ele também estava vendo a coisa que parece sem controle. Então ele se volta para Deus. E a hora que ele se volta para Deus, ele nos revela com uma beleza enorme 3 características do caráter de Deus, pelas quais a gente pode descansar sobre o futuro. Por quê? No futuro Deus já está lá e sabe muito bem como conduzir a gente até lá. Então comece a ler comigo o Salmo 139 e olha como Davi
vai colocando a sua alma, o seu espírito, o seu futuro, os seus medos em Deus. Em Deus. E a primeira característica que Davi nos revela a respeito de Deus é que a gente não deve temer o futuro, porque Deus, o Criador, é onisciente. Olha que interessante. O que é onisciência? Onisciência é a capacidade de saber de tudo, infinitamente. É a capacidade de não ter nada escondido aos seus olhos. E olha, perceba como Davi vai dando ênfase num Deus que conhece a história, conhece a criação e conhece a Ele mesmo. Está no governo e no controle de todas as coisas. Ele começa dizendo: ó Senhor, essa é a versão NVT. Eu escolhi essa versão porque ela dá mais ênfase a alguns verbos. Se você perceber, grande parte dos verbos estão em negrito. É para destacar como Deus conhece todas as coisas. Então Davi começa a dizer assim: ó Senhor, tu me sondas, tu me examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. E ele continua: sabes quando eu me sento e quando eu me levanto, mesmo de longe, bem de longe, o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor está me vendo quando eu viajo e estou sozinho, mas me vê também quando eu estou descansando. O Senhor sabe tudo o que eu faço. E aqui vem uma coisa impressionante. Antes mesmo que as palavras venham à minha boca, o Senhor já as conhece. Sabe o que eu vou dizer. O Senhor vai adiante de mim. Mas quando eu percebo, o Senhor também está me seguindo. Está de trás, está por diante. E quando eu vejo, a tua mão está sobre mim o tempo todo. Olha que coisa, gente. E ele continua dizendo: esse conhecimento de tudo, do meu coração, da história, do meu passado, do meu futuro, é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. E ele se rende à onisciência de um Deus que nenhum detalhe da sua vida passou despercebido. Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim essa noite. Deus conhece tudo ao meu respeito e ao seu respeito. Deus conhece tudo o que você pensou essa semana, de coisa boa e de coisa ruim. Deus conhece tudo a respeito das suas origens familiares. Deus conhece todas as suas circunstâncias. E sabe qual é a boa notícia? Deus não deixou de amar você por nada disso. Pelo contrário, Ele continua dizendo: eu amo você e eu fiz você para o louvor da minha glória. E eu vou colocar as minhas mãos sobre a tua vida. Esse é o Deus de Davi e é o Deus nosso. Um Deus que não perdeu o controle de nada, porque todas as coisas estão diante do seu olhar. Às vezes nós falamos assim: será que Deus não está se dando conta disso que está acontecendo? Aí a gente vai para o Salmo 139 e ouve Davi falar assim: Ele está à minha frente, mas também Ele está de trás. E as suas mãos, agora eu estou percebendo, estão sobre a minha vida mesmo quando eu não estava vendo. O Senhor está cuidando de mim e você, porque Ele sabe de todas as coisas. Até aquela oração que você fez sozinho, que você verteu lágrimas diante de Deus, que o seu coração se derramou, e que você pensou assim: será que alguém pode enxergar isso? Deus está falando através da sua palavra. Ele conhece você intimamente, Ele conhece as suas necessidades, e as mãos dEle estão sobre a sua vida. Mas Davi segue no Salmo 139, e ele nos apresenta não só um Deus que é onisciente, que sabe tudo sobre ele, tudo sobre a história, mas um Deus cuja presença
também está em todos os lugares. Leia comigo a onipresença de Deus revelada por Davi. Verso 7 ele diz: é impossível o que, gente? Escapar do teu espírito. Você já deve ter tido essa experiência. Quando nós ferimos a santidade de Deus, quando nós não somos templos do Espírito Santo, quando o que a gente pensou, o que a gente fez, o que a gente falou, você sabe que feriu a santidade de Deus, e você quer se esconder de Deus. Mas ninguém se esconde de Deus, porque ninguém escapa do Espírito dele. E olha o que ele diz: não há como o que, gente? Fugir da tua presença. Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente na história. Quando a gente achava que o mundo poderia acabar em algumas situações, Deus estava lá. Talvez como cristãos a gente fica pensando assim: será que Deus estava lá quando aconteceu o Holocausto? Quando Hitler matou 6 milhões de judeus? Deus estava lá. Deus não perdeu o controle da história. Deus não deixa que a maldade humana aconteça fora dos limites que Ele permite. E Deus se utiliza do nosso mal e do nosso erro para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem da história. Deus está no governo da história. E olha o que Davi continua dizendo: se eu subir aos céus, se eu pegar uma nave da NASA, se eu vazar as estrosfera, a todas as esferas que a gente tem, se a gente subir onde a gente passa no limite do planeta para outros, será que Deus, se eu pousar na Lua, em Marte, será que Deus está lá? E Davi já responde: Deus é onipresente, Ele vai estar em todos os lugares. E ele continua dizendo: se eu desço ao mundo dos mortos, lá o Senhor também está. E se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua destra me vai suster. Um Deus cuja presença não escapa a nada e a ninguém. Deus está na história, levantando pessoas, homens, mulheres, para que a história continue adiante. Deus está na criação. As pesquisas mais recentes sobre os mares revelam que há lugares no planeta que tem mais de 11 mil metros de profundidade. Você consegue imaginar isso? 11 quilômetros de profundidade. Alguns lugares nos oceanos. Só que os pesquisadores com sonda chegam lá e vê que lá onde a luz não chega, é tudo escuro. A vida está acontecendo lá porque Deus mantém a vida, porque Ele está lá. Se eu for ao profundo dos mares, Ele está. Se eu sair fora do planeta, Ele está, porque nada pode fugir à presença de Deus. E ele continua dizendo: eu poderia pedir a escuridão. Ei, escuridão, me esconde de Deus. E a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Porque para ti, Senhor, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Olha que coisa bela isso. É por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender a graça de Deus. Porque às vezes a gente faz algumas coisas boas e a gente fala assim: Deus vai me elogiar por causa disso, né, Diógenes? Olha só como eu fui dedicado ao reino de Deus. E a gente fala assim: eu estou na luz. Aí tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente pisa na bola, tem dia que a gente falha, a gente fracassa num monte de coisas. Aí você fala assim: hoje eu estou meio nas trevas, será que Deus está olhando para mim? Mas aí vem o Davi e fala assim: olha, Deus é tão além de tudo isso, que a treva e a luz para ele vê de um jeito só, porque os olhos dele são luz, e tudo que ele olha se torna luz. Então, se você está vivo é por causa da graça dele, e não pelo que você faz.
Esse é o Deus de Davi e é o nosso Deus. É o Deus que nos enxerga no meio da nossa lama, da nossa dificuldade, mas nos vê como imagem e semelhança dele e nos resgata para colocar numa posição de filhos amados de Deus. A Bíblia é tão radical em relação à presença de Deus, o Deus que está na história, o Deus que está na criação, o Deus que está dentro de você, que a Bíblia vai afirmar que Deus está até num lugar impensável para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus está no inferno? Epa, pastor, agora ficou mais complicado. Na história eu sei que ele está. Na criação eu sei que ele está. Dentro de mim, mas Deus está no inferno? O que vocês acham, gente? Quem acha que sim, fala amém. Quem acha que não, diz amém. E quem não sabe o que dizer, diz amém. Pois é, eu acho que esse terceiro grupo é o mais, né? Mas como assim Deus pode estar no inferno? A Bíblia vai afirmar que não há um lugar que Deus não esteja com a sua presença. E claro, Deus está sim no inferno. A diferença é que Deus está no inferno em forma de juízo. E fora do inferno, Deus está na forma de amor e misericórdia. É por isso que o tempo da salvação é agora. Que você aproveita a presença de Deus no mundo em amor e misericórdia. Mas a Bíblia diz, aqueles que não aceitarem a sua oferta, vão conviver com a presença de Deus, mas com o juízo de Deus que virá sobre esse mundo. Você poderia falar assim comigo: Senhor Jesus, me livra disso. Eu quero aproveitar a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor, enquanto há tempo. Tem gente que acha, e cristãos mesmos, que quem governa o inferno é o diabo. Olha, a Bíblia vai deixar tão claro que o Satanás foi vencido na cruz de Cristo. Ele não tem mais autoridade. Amém, gente? Você não tem que ficar achando que o diabo pode dominar você, que os espíritos malignos, que a culpa, que o medo. Não, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Se você está sob o poder da cruz, você é livre, porque a presença de Deus está em você, e ninguém e nada pode arrancar você dele. Se a promessa de Deus para nós, e Davi vibra com isso, Deus está em todos os lugares, eu posso descansar nele, num Deus que é onipresente. Mas ele continua, para Davi, além de um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, e um Deus que é onipresente, que está presente em todos os ambientes, para Davi também eu posso descansar em Deus em relação ao futuro, porque o Deus da Bíblia é o Deus que tem toda a potência. Ele é onipotente. É um Deus que pode fazer tudo o que lhe apraz. Não há limites para o seu poder. Não há limites para a sua vontade. A palavra de Deus, João vai explicar isso, é igual à ação de Deus. Deus fala e acontece. É por isso que na Bíblia a gente vai ler assim, Deus não é como o homem para que... Deus não é como o filho do homem para que se engane. Por quê? O homem fala, mas nem sempre se cumpre. Quando Deus fala, imediatamente se cumpre, porque Ele é onipotente. Tudo que Ele diz, tudo que Ele tem vontade, Ele tem poder para realizar. Não vale a pena descansar diante de um Deus assim? E olha aqui Davi vai falar, ele olha para dentro dele, para ele mesmo, e ele começa a fazer uma filosofia interior. Olha só o que ele diz: Senhor, tu formastes o meu interior. É como Davi começasse a olhar para dentro dele e falar, tem um sistema respiratório funcionando aqui. Tem um sistema cardiovascular funcionando também. Isso tudo, tem alguém que está sustentando isso, pelo poder da sua palavra. Ele começa, tu formastes o meu interior. E aí ele viaja e vai mais para o interior. Na verdade, eu sou adulto agora, mas quando eu estava lá no ventre da minha mãe, eu não sou um acidente da natureza.
Eu não vim a esse mundo por acaso. O Senhor está me informando lá no interior da minha mãe, quando eu nem imaginava ser alguém. O Senhor tem todo o poder sobre a vida. E Ele continua dizendo: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. É como se Davi parasse para refletir e dissesse assim: como é que a semente de um homem, ele toma contato com o óvulo de uma mulher, dentro de um útero, a partir do sangue da mãe, começa a se formar sistema nervoso, e começa a se formar ossos, gente. Você já pensou nisso? Sabe de onde vem o nosso sistema de ossos? Vem do sangue humano. Um Deus que vai controlando cada gene, cada peça do DNA, não tem nada fora do lugar. Se a sua mãe tem olhos claros, Deus está controlando para você ter olhos claros também. Olha que coisa bela. Se seu pai e sua mãe têm um trejeito, Deus está controlando para você também ter isso. O cuidado de Deus para a gente se referenciar com o pai e com a mãe, para formar família, para ter comunhão. Davi olha para isso e fala: isso é muito extraordinário para mim. Um Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. E ele continua dizendo: as tuas obras são tão maravilhosas, e eu sei disso muito bem olhando para mim. E ele continua olhando para o poder de Deus e diz assim: tu me observavas, quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Eu tenho a impressão que Davi aqui faz uma viagem ainda anterior. Ele começa a falar assim: eu sou filho de Jessé, mas antes que meu pai e minha mãe se conhecessem, o Senhor já me amou. Porque já havia promessas do Senhor para a minha vida. Nem eles me conheciam, e o Senhor já me conhecia. E aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu. É um Deus que tem todo o poder. Sabe o que significa isso? Que ninguém é um acidente da natureza. Que ninguém nasceu por acaso. Mesmo aquela criança que teve a possibilidade de aborto, que a mãe não desejou, e que você pode estar pensando assim: puxa, eu vim para esse mundo meio num desastre. Não, não, não. Deus conheceu você antes que a sua mãe te conhecesse. Antes que qualquer coisa viesse. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. E nada vai mudar isso. Isso é o poder de Deus que se revela. E ele continua dizendo: tu me viste quando eu ainda estava no ventre. E agora, segura essa aí, crente. Se você não acredita que Deus está dirigindo o seu destino, olha o que Davi vai falar para a gente. Cada dia da minha vida estava registrado nos teus livros. Gente, isso é maravilhoso. É por isso que a Bíblia vai dizer que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus o levanta de todas. Sabe por quê? Porque você está num livro do amor de Deus. Deus levanta você, Deus coloca de pé. É por isso que um cristão não pode pensar em ser frustrado, em ser derrotado. Porque se você cair, Deus vai levantar você, é uma promessa dele. E Ele tem poder para fazer isso. E Ele vai dizer: cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Eu fico impressionado com isso. Imagina um Deus que me amou antes de eu saber que ia ter uma família. Imagina um Deus que me amou antes da minha primeira namoradinha e depois da minha namoradona. Um Deus que cruzou os nossos caminhos, Rogério. Um Deus que direcionou as coisas. Quando eu achava que estava olhando para Giz, Deus já tinha olhado para mim e para ela antes, Rogério. Exatamente isso. Que Deus é esse que nada escapa? Os filhos que nós temos, as habilidades que nós temos, Deus já tinha isso em si mesmo. E é por isso que Paulo e os apóstolos vão dizer que Deus já preparou as boas obras para nós andarmos nelas. Olha que isso, coisa maravilhosa.
um Deus que é onipotente, quando nada ainda existia. É por isso que eu quero reafirmar aqui para você hoje: não se preocupe com o futuro, porque Deus já está lá. Ele sabe o que vai acontecer. E se nós ficarmos olhando para a história, a gente vai ficar com medo. Se a gente ficar olhando para a medicina, a gente vai ficar com medo. Se a gente ficar olhando que o presidente dos Estados Unidos, essa semana, revogou o tratado de armas nucleares com a Rússia, a gente vai ficar com medo. Se a gente vê o que os chineses estão fazendo com genes humanos, a gente vai morrer de medo. Mas se a gente olhar para o autor e consumador na nossa fé, Jesus Cristo, Ele estará no controle da história. Ele está no controle da criação, e Ele está no controle da minha e da sua vida. A gente pode descansar nele. A gente pode descansar nos braços daquele que pode todas as coisas. Mas Davi continua. Olha o verso 17 ou 19. Quando Davi olha para o poder de Deus, a presença de Deus e a sabedoria de Deus, ele fica tão encantado que Davi agora parece que ele toma um impulso de força, que ele parece que exagera um pouco. Olha os versos seguintes. Ele fica tão animado que ele olha para os seus inimigos e ele fala assim: peraí, tem um Deus que conhece tudo sobre mim e me ama. Tem um Deus que a presença dele está em todo lugar, eu não posso fugir disso. E ele continua com as suas mãos sobre mim. E tem um Deus que me conhece antes de eu existir e está cuidando de mim. Então eu vou olhar para os meus inimigos agora e eles vão ver quem é o meu Deus. Eu acho que foi Davi que fez aquela música, Quão Grande é o Meu Deus. Porque ele é tomado agora de uma paixão por Deus e de um certo ódio pelos inimigos que ele deixa transparecer aqui. Olha só o verso. Ó Deus, quem dera tu, o que, gente? O cara ficou animado aqui, gente. Falou, eu sou filho de um Deus tão poderoso, que sabe todas as coisas, que agora os meus inimigos vão ver quem é Deus e quem sou eu também. Então ele fala, quem dera destruísse os perversos, afastem de mim os assassinos, eles blasfemam contra ti. E aí Davi se alinha a Deus de uma forma que ele começa falando assim: os teus inimigos, Deus, usa o teu nome em vão. Acaso, Senhor, eu não devo odiar os que te odeiam? Percebe o coração de Davi aqui como que está? Eu não devo desprezar os que se opõem a ti? E ele chega a uma conclusão: sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois os teus inimigos, ó Deus, são os meus inimigos. Olha que sujeito corajoso. Mas olha o que vem depois. Davi começa a perceber que ele está lidando com a razão, mas sem a misericórdia. Os inimigos de Deus são perversos? São. Os inimigos de Deus são assassinos? São. Mas Deus também ama a gente assim. Ele tem razão, mas não tem misericórdia. Então ele começa de novo a consultar o seu coração. E o Espírito de Deus vai revelando o que tem no coração dele. E ele vai conhecendo o seu próprio mal. Então eles se voltam de novo e se rende diante desse Deus que conhece todas as coisas, que a presença está em todos os lugares e que tem poder para fazer todas as coisas. E ele se rende diante dos mistérios de Deus. Ele fala assim: Senhor, eu percebi que tem ódio no meu coração por aqueles que odeiam o Senhor. Eu percebi que o perverso pode me tornar perverso também. Eu percebi que se eu fizer mal para quem me faz mal, o mal vai ganhar e o bem vai perder. Então eu preciso prestar atenção no meu coração. E quando ele faz essa reflexão, fica registrado para a história uma das coisas mais belas que nós lemos aqui hoje. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Olha o termo que Davi usa aqui. O que ele pede para Deus fazer em relação aos seus pensamentos? Vê. Você imagina um ser que vê os pensamentos? É assim que Deus olha para dentro de mim, examina, escrutina, vê se o Senhor vai lá no profundo, vê se eu sou um filho de Deus mesmo, ou vê se eu estou lidando com os meus inimigos
apenas como meus inimigos, e estou dizendo que são teus inimigos para eu me vingar deles. Vê se tem caminho mal no meu coração. Vê se o meu coração não se perdeu no meio da caminhada. A minha impressão é que Davi está falando aqui, é aquilo que nós vamos aprender no Novo Testamento, que Jesus diz: cuidado para você não ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. O que Davi está pedindo para Deus é: Deus, não deixa eu perder a minha alma. Não deixa eu perder o meu primeiro amor. Não deixa eu perder a minha percepção da graça de Deus. Não deixa eu me decepcionar com a igreja. Não deixa eu decepcionar com a fé. Não deixa eu perder o meu primeiro amor. Me ajuda a viver uma vida em que a minha alma não seja perdida enquanto eu vou vencendo as minhas batalhas. Porque ganhar as batalhas, mas perder a alma, não adianta nada, conforme as palavras de Jesus. Então ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, o meu ser mais interior. Prova, faz teste comigo. É um pedido corajoso de Davi. Senhor, prova se não tem coisa a mais escondida no meu coração. Eu tenho a impressão que se Davi vivesse os nossos dias, talvez ele fazia assim: prova, Senhor, o meu coração, para ver se eu não vou ao culto apenas para tirar vantagem do Senhor. Prova o meu coração, se eu ficar sem o emprego, se eu vou ainda amar o Senhor acima de todas as coisas. Prova a santidade da minha vida, quando os prazeres do mundo se acumularem diante de mim, para ver se eu vou continuar sendo fiel. Prova o meu coração, para ver se tem algo de mal lá dentro. E ele diz: e mostra-me se há algo em mim que te ofende, e conduze-me pelo caminho. Eu gosto muito do final desse salmo, porque Davi vive 1000 anos antes de Jesus. 1000 anos. Mas ele termina o salmo falando sobre o caminho eterno. 1000 anos depois de Davi, um descendente de Davi nasce na Palestina. O seu nome: Jesus de Nazaré. Olha que coisa. Deus controla a história ou não, gente? Deus está no governo de todas as coisas ou não? Davi pecou, falhou, cometeu assassinato, foi perseguido por Saul, viveu como indigente, e parecia que a vida dele estava destruindo, mas ele estava nas mãos de um Deus que é onipotente. E Deus conduziu a sua história com Salomão, depois com os filhos de Salomão, reis terríveis que vieram da linhagem de Davi, mas Deus estava no controle da história, porque Deus tinha prometido para ele: da tua descendência virá um rei cujo reinado será eterno. E Davi está profetizando aqui: conduze-me pelo caminho eterno. Aí chega Jesus de Nazaré 1000 anos depois e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A oração de Davi estava respondida 1000 anos depois. Um Deus que vela pela sua palavra. É por isso que quando Deus promete algo a nós, nós podemos considerar como certa, porque a palavra dele pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras jamais vão voltar atrás, porque ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, e a sua vida está nas mãos dele. Você pode glorificar a Deus por isso? Coragem! Você é objeto do amor de Deus, e o futuro, Deus já está lá. O futuro já está garantido pelo Senhor. É hora da gente caminhar com alegria, com confiança, porque o Senhor prometeu guardar os seus. Amém, gente?